nós continuamos, então, violando direitos. Né? Antes de passar, então, a palavra ao público, eu gostaria de saudar nosso reitor, o professor João Rafael. Claro, sem o trabalho dessa reitoria, não seria possível esse momento, porque eu tenho 20 anos de universidade, né? E ao longo de todos esses anos trabalhando no curso de Direito, eu diria assim, esses momentos é que fazem diferença na universidade. Né? Esses momentos em que nós saímos dos nossos castelos, né? Muito bem armados, intelectuais e professores, e estamos nos abrindo ao diálogo. Né? Professor João Rafael, eu gostaria de saudá-lo, em nome de todos, agradecer imensamente, né, à Universidade essa abertura e, enfim, professor Marcos, acho que nós poderíamos, então, passar, né, para o público, conversas, debates, interlocuções, né, com os nossos convidados, enfim. Boa noite, professor. Já tive a oportunidade de estar com ele numa outra conferência. Prazer, professor Samuel, professor Ivone e o querido professor Tarcísio. Né? Apesar do meu marido estar aqui do lado, mas meu marido sabe que é uma grande paixão acadêmica, indiscutivelmente. E é claro que eu vou fazer uma colocação aqui, porque essa empatia, né, da paixão não é à toa, porque ele tocou um dos pontos que me deixa triste. Eu acho que seria uma palavra muito pobre. Indignação também não atingiria o alvo do meu sentimento quando se fala a respeito do primeiro povo brasileiro, que são os indígenas. Então, a colocação que eu vou fazer aqui, e é uma luta, todos que me veem em palestra sabem, eu não consigo deixar e afastar o tema que me faz, há 26 e quase 27 anos, estar no campo da educação. É tratar a questão indígena com relação à educação. Por que indignação? Porque estando já em sala de aula, quase próxima de me aposentar lá na sala de aula com os pequenos ou com o ensino médio, eu tenho a infelicidade de terminar esse período assim da minha vida, porque eu vou me dedicar a outras coisas dentro da educação, de não ter tido oportunidade de poder levar por uma abertura da nossa educação inclusiva um professor indígena, para que os meus alunos, centenas de alunos que passaram pelas minhas salas de aula, pudessem conhecer, ouvir e se apaixonar pelo timbre da língua. Não tive. Eu ainda tenho a tristeza de ouvir no mundo acadêmico, o que não foi diferente ainda essa semana, uma pessoa dizer assim: quando os portugueses aqui chegaram, não havia ninguém, somente índios. Assim, quem me conhece sabe que eu estava desfalecida, eu não tive mais condição de prolongar o diálogo, porque não dá nem para você discutir algo, tamanha barbaridade pronunciada ainda no século XXI. Talvez, professor Samuel, estas pessoas realmente não saibam o que é o direito, para que está no mundo acadêmico ou no mundo do direito. Mas certo é, professor Tarcísio, que eu concordo com o senhor. E eu tive ano passado a oportunidade de estar na Europa estudando, e lá eu dizia isso, que eu não entendo o motivo de nós, depois de tantos e tantos e tantos anos, de falarmos tanto em direitos humanos, não resgatarmos pelo menos parte
da cultura do povo indígena. Está morrendo a olhos vistos no Brasil. Me desculpe só rapidamente, se você Sim. pudesse encerrar e já fazer a pergunta. E aí eu pergunto, como disse o senhor, seria, o senhor começou sua fala dizendo assim, seria estamos atrasados, somos desconhecidos ainda a nível de direitos humanos, né? E o professor Volkmann, no início da fala, também disse o seguinte: eu vi um dicionário eurocêntrico. Será que o nosso atraso ainda se deve a essa questão da nossa colonização europeia? E qual é a sua ótica para o futuro do direito humano, uma vez que nós ainda amargamos nesse conceito eurocêntrico de tudo que nos rodeia? Será que nós temos uma previsão de tempo? Quais as mudanças necessárias? Partiríamos ali dessa educação que eu digo, que passa anos e anos nas cadeiras escolares e essa fica cada vez mais distante das nossas salas de aula. Poderia concluir essa a questão? Quanto tempo, o porquê, qual o motivo? Nós poderíamos fazer bloco de 3 questões, né, professor, para adiantar, enfim, né, porque também os colegas. Mais alguém? Quero saudar a Alexa, da Universidade São Luís Potosí, né, que veio também aqui estar na universidade como convidada nossa, que foi aluna aqui do professor Antônio Carlos Volkmann, também no programa de mestrado em São Luís Potosí. Enquanto o pessoal vai pensando, Tá. pode... Sua pergunta para o professor Samuel. Se bem que não somos profetas, né, em todo caso. Eu acho que a tua pergunta é difícil justamente porque o futuro está por armar, o futuro vai ser aquilo que a gente fizer. Mas eu acho que para que a gente possa virar o jogo nessa questão, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisa descobrir o prazer, o sentido, o evento da diferença. Nós precisamos entender que a diferença nos faz bem. A identidade, ela existe na diferença. À medida que nós formos nos esforçar para negar a diferença, muito provavelmente nós vamos empobrecer a formação da identidade, a definição da nossa identidade. Então, e nós temos uma fome de identidade, né? Nós vamos pegar uma coisa que é muito forte em Santa Catarina, a ideia do Sul é meu país, né? E daí tem tem um problema de lógica, né? Como é que você vai explicar, né, para a colega que está vindo do México, você explica para ela assim, o Sul é o meu país, mas o Sul de outro país é o meu país. É um problema de linguagem aí. É uma vontade de ter identidade. Mas eu acho que é muito mais no sentido de descobri-la, né? O índio não é objeto de caridade, não é objeto de um fardo. Eu às vezes tenho mais medo quando se quer fazer bem ao índio, né? Quando se quer fazer mal, né? Quando você quer fazer mal, você quer negá-lo, não conhece a sua identidade. Agora, quando você quer fazer bem, ou você quer torná-lo uma coisa... Não que eu seja contra qualquer política pública para o indígena, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ela tem que ter um certo cuidado também. Por quê? Porque por trás pode ter... se não há esse elemento de dizer, ó, nós vemos na diferença um elemento importante, constitutivo daquilo que nós somos, enquanto brasileiros, de qualquer lugar, nós não vamos à frente nem identitariamente, né? Então, eu acho que o primeiro passo para virar o jogo, eu não sei o que vai ser do futuro, realmente eu não me arrisco a fazer uma previsão, mas eu acho que para que a gente possa evoluir nesse tema é ver todas as diferenças, inclusive essa, não como um problema, e nós continuarmos a alimentar essas estratégias de normalização ou de civilização, mas vendo a diferença no elemento de riqueza constitutivo daquilo que nós somos.
Me parece que tem coisas sendo feitas e eu quero falar algumas questões. Primeiro, a universidade tem um curso que se chama Ciências da Religião. E no curso de Ciências da Religião nós discutimos isto há pelo menos 18 anos. O Programa de Desenvolvimento Regional tem, na pessoa da professora doutora Lili Blanc, orientado teses de doutorado e dissertações de mestrado que discutem as questões e os problemas das comunidades Xokoi, que são o povo que foi excluído pelos ocupantes daqui, né? Então, pelo tal do Vale Europeu, que não tem nada de Vale Europeu, né? Mas que é um vale indígena. Então, há políticas sendo feitas aqui. A FURB, como instituição, criou uma política, a Resolução 53/2014, é isto, né? Que se chama Política de Articulação de Temas Transversais. A partir de uma lei 11.645, a FURB criou uma política dos temas transversais. E nessa política dos temas transversais, essa política prevê a construção de vários núcleos. E no Centro de Ciências Humanas, nós temos inúmeros grupos pensados. Entre eles está o NEI, que é Núcleo de Estudos Indígenas. Aqui o professor Celso está aqui, mas nós temos em torno de 10 núcleos, se fala a memória, ou mais, Celso. Mas nós temos em torno de 10 núcleos pensados já a partir desta política chamada PAT. Agora, o que parece isto? Isto me parece o seguinte: a universidade, como um espaço público, precisa forçar a instituição pública, que é o governo, a criar políticas públicas para atender às demandas dessa população. E ali está sendo difícil. Mas na universidade, como o FURB, que eu digo aqui, nós estamos avançando bem. Talvez podemos estar bem mais avançados, mas nós, de fato, estamos fazendo aquilo que minimamente nós temos como responsabilidade. Então, talvez temos uma boa luz aqui no fundo do túnel. Talvez nem tão no fundo, mas talvez já na abertura do túnel. Mas por que isso, né? Passando para o professor Wolfman, aproveitando então a intervenção, né, da nossa colega, professor, qual a grande dificuldade para rompermos então com essa lógica do subalterno, né? Tantos anos de formação de uma lógica, de uma racionalidade submetida, né, e de violações, quer dizer, como o senhor vê essa possibilidade desse rompimento? Bem, a questão é bastante profunda, né? E as alternativas existem, mas nem sempre são possíveis se implementar, né? Agora, me parece que, sem dúvida, o processo educativo, a busca de uma educação social liberadora é fundamental. Isso passa pelas diferentes instâncias, né? Pela escola primária, secundária e até o nível da universidade, né? Então, eu diria assim, as mudanças são definitivamente possíveis, né? Com dificuldades a longo prazo, né? Mas dentro de um processo de ruptura que envolve essa emancipação, uma educação social liberadora, né? Romper os paradigmas, isso é muito complexo. Mas o novo está aí, presente, emergente.
A questão, os desafios é que nós temos energia suficiente, a força, né, e o ser humano tem, de buscar novas metodologias, novas epistemes. Né? Se o novo está aí, insurgente, o problema é que as nossas lentes, elas não nos... O grau já está ultrapassado, então não permite que possamos contemplar o que está aí, emergente, novo. Né? Eu diria assim que essas mudanças passam por um profundo processo de educação. Né? Vejo com muita simpatia ouvir o professor Tarcísio, né, dessas práticas efetivas a nível local, a nível regional, de projetos de políticas públicas no âmbito da universidade. Né? Isso é salutar, sem dúvida. Eu acho que não perdemos a esperança, né, de rompermos com os velhos paradigmas, né, e buscar alternativas que nos comprometam mais com a sociedade. Né? Aí o papel da universidade no sentido justamente de desenvolver processos de conhecimento vinculados com o compromisso à nossa realidade local, regional. Né? Não podemos esperar muito pelos aparatos institucionais, oficiais, pelo que vem de cima. Né? Eu acho que essa construção se dá muito a nível micro, né? Pequenas revoluções do cotidiano, né? No âmbito da família, no âmbito da escola, no âmbito da empresa, da atividade profissional e principalmente da educação superior, da universidade. Né? Então é um trabalho árduo, acho que é difícil, mas não podemos perder essa esperança na rearticulação, né, dessas práticas que passam, evidentemente, por uma dimensão institucionalizada, mas não podemos ficar só no institucional. Eu vejo muita necessidade de desenvolver também, de estimular energias, digamos, de mobilizações, de ações coletivas. Né? Aí o papel das novas sociabilidades singulares, coletivas, né? Os novos agentes, os novos atores que entram em cena, os movimentos sociais, as redes, a articulação de forças, né? A comunidade articulada. Né? Então, envolve um processo amplo. Né? Tem a educação social liberadora, mas com a presença sempre da sociedade civil. Né? Não podemos esperar alternativas que venham do Estado ou tampouco do mercado, mas da rearticulação de forças, né? De novos agentes, novos sujeitos que emergem e que se tornam agentes da transformação, da mudança, com identidade própria, com identidade, com autonomia. Né? Então, acho que é um trabalho árduo, mas e que nas palavras do professor Tarcísio está aí, quer dizer, a unidade está fazendo o seu papel. Isso é realmente de grande relevância, sem dúvida. Né? Professor, eu acho que agora nós podemos fazer aquela trinca de perguntas. Tá, o professor Vibnas está inscrito e depois as duas colegas aqui atrás. Boa noite. E, professor Volkmann, uma pergunta para o senhor. Primeiro, agradecendo pela palestra, pela conferência que o senhor nos deu, apesar de ter dito que não ia fazer uma conferência, mas foi uma brilhante conferência de 20 minutos. Aos dois outros conferencistas da mesma forma pelas intervenções. Uma pergunta que me deixa curioso, tendo em vista essa colaboração, coordenação desse trabalho, desses mais de 70 autores, de várias regiões e vários países, e diante da sua vivência de docência, pesquisa em vários centros universitários da América Latina, o senhor vê alguma diferença nesse processo de emancipação, de autenticidade da sociedade civil, dos intelectuais, dos países de colonização espanhola e de colonização portuguesa? E, em segundo lugar, qual seria a região, o modelo, o país, cidade, ou região que o senhor considera o mais
desenvolvido agora no sentido dessa emancipação, dessa reversão, da subjugação e enfim, do levantar e andar com o peito erguido, né, e com a cabeça erguida e andar pela sua própria e com a sua própria identidade. Existe isso? Em que lugar existe e por que existe? Daí é demais de exigir. Pergunta seguinte. Difícil, né? Temos de fazer. Boa noite a todos. Eu sou do curso de odontologia, meu nome é Maria Urânia, e eu vou ajudar, colaborar, vou aproveitar o gancho da professora para falar dos nossos ancestrais, digamos, que viviam aqui na Santa Catarina, do grupo Choclen. Eu gostaria de colocar uma posição minha e em relação, pela primeira vez, no curso de odontologia, nós temos dois alunos Choclen. É uma coisa inédita em Santa Catarina, eu acredito, e principalmente na FURB. Nós temos, todos sabem, que o curso de odontologia é um curso de um custo altíssimo. E nós temos dois alunos cursando odontologia e eles me procuraram para pedir socorro, porque senão o sonho deles irá por água abaixo. Eles só conseguiram se matricular, mas não conseguem pagar as mensalidades e nem adquirir os instrumentais que nós temos necessidade para a nossa prática. Então, que inclusão, que direito humano eles têm e que nós podemos ajudar? Como eles vão ter direito ao ensino superior, não conseguiram FIES, não conseguem matricular-se, não conseguem viver aqui em Blumenau, vão todos os dias, saem às 3 horas da madrugada lá da aldeia deles, vêm e voltam para a sua aldeia. E estão tentando realizar o sonho deles de se formar, e eles querem mudar a qualidade da saúde bucal da comunidade a que eles pretendem retornar. Então, eu gostaria de saber se nós poderemos ajudar ou retribuir as coisas que nós deles tiramos lá dos ancestrais e reincluí-los, e dar-lhes o direito de uma formação universitária que eles nunca tiveram. Curso de odontologia, eles serão os primeiros, se eu não me engano, a ser dentistas formados no curso de odontologia, a exercer a profissão de quem eu sou já há 45 anos formado. E digo a vocês, eu gostaria de saber se eles têm direito, se nós podemos dar esse direito humano à educação que eles querem, à formação que eles pretendem. Eu não sei de que forma nós poderemos ajudá-los, mas... Boa noite, o meu nome é Keiko, sou do curso de moda e sobre o que foi falado, tanto dos direitos humanos, né, e do novo que a gente vai se adequando, quanto das culturas e práticas já perdidas. Eu escrevi a pergunta. Das culturas que estão se perdendo e as que já se perderam, o resgate destas e de culturas e práticas, o estudo e sua compreensão seria um modo de afirmar e fortalecer nossa identidade, aflorar o respeito e desenvolver as ações de direitos humanos? Então, são 3 perguntas, em síntese, né, cada um dos conferencistas, uma rápida passada, juntando, enfim, né, as 3 questões. O professor questionando acerca de, efetivamente, na América Latina, quais seriam os pontos em que a gente encontra maiores espaços emancipatórios e de consolidação desse pensamento libertador latino-americano, em que espaços eles ocorrem. A professora, com essa pergunta, que tem essa dimensão também jurídica, né? Quer dizer, juridicamente, como que nós podemos garantir isso, né? Quer dizer, e aí é um pouco aquela coisa do limite, quando nós confundimos direitos humanos com legislação. E a nossa colega, então, lá do curso de moda, se efetivamente, né,
as memórias, a manutenção das memórias, elas são formas de preservação. Né? Rapidamente, então, os três tentando responder de uma vez só. Vamos ver. A questão da, digamos assim, do diferencial entre a administração no período colonial, isso é um marco importante, né? Da administração ibérica na América, né? Tanto a portuguesa quanto a espanhola. Né? Ambas administrações são administrações europeias, né? Latinas, marcadas para, digamos, um tipo de colonização exploratória, burocrática, né? Formalista, e de um Estado centralizado. Né? Mas há diferenciais entre a administração espanhola e a administração portuguesa. Né? E nessa administração, os espanhóis exploraram muito a questão do minério, do ouro, da prata, né? Basta ver por trás de toda uma política, digamos, de extermínio que aconteceu no México e no Peru, principalmente no início do século XVI. Né? E a quantidade de ouro que foi levada para a Europa, para a Espanha particularmente. Né? É impressionante o número de igrejas que tem na Espanha, em diferentes cidades, né? E a quantidade de riqueza de ouro dessas igrejas, e que foram trazidas da América, né? Da exploração, do massacre, do genocídio das populações. Então, foi um tipo de administração. Quer dizer, existem pontos comuns na administração portuguesa e espanhola na América, como também há diferenças de interesses em função da riqueza do que foi encontrado aqui. Né? Os portugueses não encontraram civilizações no litoral brasileiro, eu diria assim, como os espanhóis, como Hernán Cortés e Francisco Pizarro encontrou no Império Inca ou no Império de Montezuma, no Império Azteca, né? Mas foram formas também de exploração diferenciadas, né? Quer dizer, fala-se da agressividade do espanhol, fala-se de uma certa cordialidade do português e do estilo do português de envolver-se com a população, do envolvimento, inclusive, no sentido familiar. Né? Gilberto Freire, um dos grandes sociólogos brasileiros, né, vai explorar muito essa questão da Casa Grande e Senzala, dessa miscigenação cultural, desse sincretismo que é próprio da nossa cultura no Brasil. Né? Então, é muito interessante esse questionamento, ele é profundo, vários autores se debruçaram nesse tipo de análise, né? Algumas de um caráter assim, filosófico, antropológico, cultural, né? Não tanto entre o espanhol e o português, mas entre a tradição latina, ibérica, e a tradição anglo-saxônica, como foi o caso do intelectual norte-americano Richard Morse, com a sua obra O Espelho de Próspero, né? Inspirado em Shakespeare. Né? Ele faz uma análise da cultura hispânica, ou luso-hispânica, né? Toda uma tradição medieval, até chegar na modernidade, que resultou nesses dois grandes impérios marítimos, né? Portugal e Espanha. E, por outro lado, a tradição anglo-saxônica, né? Que vai chegar nos Estados Unidos. Né? E, no final, ele faz a comparação entre Brasil e os Estados Unidos, né? As matrizes diferenciais. Né? Então, esse é um estudo, digamos, antropológico, cultural, muito rico, muito instigante. Né? A questão de qual país, em termos de América Latina, eu acho difícil, né? Porque a América Latina, há muita rivalidade entre os estados latino-americanos. Se busca uma ordem, uma integração latino-americana, mas isso não existe. Né? O Mercosul fica vinculado muito a uma dimensão econômica, comercial, né? Mas falta uma integração linguística, cultural, educacional, pedagógica, né? No Mercosul. Né?
Se houve um certo momento assim de um avanço grande nos últimos 15 anos na América Latina, né, em função de governos de uma certa tendência centro-esquerda, a perspectiva do futuro não é das melhores para a América Latina, né, não é das melhores, né? Basta ver as mudanças que ocorreram recentemente na Argentina, o clima tenso que vive a Venezuela, não se sabe até quando Maduro vai continuar, né? A instabilidade de um mês, 2 meses para cá, está assombrando a América Latina, a instabilidade política no Brasil, e muitos me perguntam lá fora, mas o que está acontecendo com o Brasil? Né? Quer dizer, jamais podia imaginar, né, numa administração de centro-esquerda que culminasse numa grande corrupção e numa instabilidade que hoje, né, não preciso comentar, todos estão acompanhando, estão vendo, e que nos coloca em risco o futuro do país, né? Que parece que não há alternativa. O que parece é desmontar o que está para buscar uma alternativa que retrocede o processo. Ou seja, aqueles que estão acusando hoje, né, estão marcados por uma conduta contaminada por uma falta de ética, de responsabilidade pública, né? Os corruptos estão acusando, estão aí no cenário, e a mídia dando todo esse apoio, toda essa força. Há uma grande aliança hoje no país, né? Eu não queria entrar numa análise conjuntural, porque eu acho que não, talvez não caiba aqui uma análise. Nós estamos vendo uma grande aliança hoje de setores de um legislativo oligárquico, profundamente de uma oligarquia dominando no Congresso, né? Aliado a setores da mídia, né, vinculado a interesses empresariais, né, que ela não disfarça mais. A mídia do país, os meios de comunicação, assumiram uma posição. Está estampada em algumas revistas semanais. Toda segunda-feira tem uma revista que está bem clara a posição dela, né? Certo? E, infelizmente, tristemente para nós do direito, setores da área judiciária, setores daquilo que se exaltava algum tempo atrás como uma virtude, uma qualidade, o ativismo judicial. Esse ativismo judicial é a favor da sociedade, dos direitos sociais, né? Enfim. Então, não vou entrar nessa análise, né? A pergunta foi muito mais cultural, antropológica, né? Filosófica, né? Então, é difícil nessas rivalidades internas, na América Latina, encontrarmos uma alternativa. E a América Latina tem vivido muito democracias populistas, que acabam em corrupção, e democracias elitistas, né? E também não tem resolvido o problema, né? Quer dizer, a exclusão social continua, as grandes desigualdades, a concentração de renda, a corrupção, isso domina em grande parte da América Latina, né? Então, é um problema sério, né? Certo? Qual o país ou local? Eu acho que é difícil hoje encontrarmos um país ideal na América Latina, né? Porque se vive problemas sérios, né? Eu diria assim, que nesse contexto, o que é positivo nisso tudo é esses ventos emancipadores, esses ventos inovadores da presença forte dos movimentos sociais nos últimos 15 anos, né? Isso traz um alento, né? Mesmo em que pese as tendências fortes do mercado globalizado, do neoliberalismo, né? E da presença sempre forte, fiscalizadora do grande império, né? Do grande irmão do Norte, que está policiando sempre, conduzindo, influenciando nas políticas internas dos países latino-americanos, né? E ainda hoje, não só a intervenção dos Estados Unidos, né? Mas também a própria crise do petróleo, né? A baixa dos preços do petróleo vem afetando alguns países que até digamos, uma década para cá, pareciam ser muito promissores, como o Equador, diria assim, ou mesmo como a Bolívia, né? Certo? Eu não falo da estabilidade econômica aparente do Chile, que, ao que parece, tem uma situação, uma das melhores, talvez, na América Latina hoje,
é o Chile. O México é marcado por profundas contestações, dissidências por parte das nações indígenas, comunidades indígenas. Então, nesse contexto, existem algumas perspectivas, assim, alguns casos para se trabalhar, como esse produzido pelo países como o Equador e a Bolívia. Não estou falando dos regimes políticos, mas sim pela emergência digamos assim, das comunidades indígenas, que vem ganhando força. A América Latina é muito rica nesse aspecto, é uma América Latina profundamente indígena, mas não totalmente, porque aí existe uma América Latina afrodescendente. A América Latina do Brasil, da Colômbia, do Pacífico, da Colômbia e do Caribe é uma América africana, é uma América Latina com sua riqueza, seu folclore, sua música, sua comida, E realmente o grande problema do Brasil em termos de etnia não é a questão indígena, mas é a questão da discriminação racial e dos problemas de uma cultura que sempre foi discriminadora, do grande contingente dos afrodescendentes. E isso se comprova na estatística, que a população indígena no Brasil é menos de 1%. Daí vem uma reflexão humanista profunda, mas onde é que foi parar toda essa população tão rica indígena do país, Quer dizer, o genocídio, as políticas de discriminação, etc. Mas tem uma América Latina indígena, é a América Latina do México, da Guatemala, do Equador, do Peru, da Bolívia. Aí a questão mais importante em termos de discussão de diversidade cultural, de dimensão multiétnica, não é a questão dos afros, mas sim a questão das populações dos povos originários. Então, é uma América Latina muito rica, onde esse sincretismo, os povos originários, afrodescendentes e a cultura branca, a cultura luso-hispânica. Então, professor, é difícil a gente assinalar hoje assim, um país ideal da América Latina, a meu ver. Existem pontos, digamos, de um certo desenvolvimento material, econômico, uma certa estabilidade, como eu vejo, pelo menos eu tenho visto no Chile. Mas isso foi à custa de quê? De 2 décadas de um regime muito forte, opressor, um dos regimes mais violentos da América Latina, que foi durante a ditadura do general Augusto Pinochet. Se eles estão com estabilidade hoje, foi com um custo muito alto, certo? Então, são questões que estão aí, que estão presentes, e nós estamos, como todo qualquer cidadão, muito preocupados, somente em termos de América Latina, porque as influências externas são muito grandes, as formas de colonização sutil, está aí presente a surradeira, que é uma forma em que nos ameaça a nossa, digamos, autonomia interna. Mas é um tema desafiador, eu diria assim. Eu acho que a perspectiva é de pensar na nossa realidade e trabalharmos para que possa haver condições de melhoria no campo social, econômico, político, mas principalmente, eu estou voltando à nossa raiz, principalmente, nós precisamos de uma profunda reforma ética, moral, que as instituições estão enfermas, lamentavelmente, é uma grande enfermidade. Mas há esperança, porque a esperança está nesse compromisso, na solidariedade, numa proposta realmente que uma educação possa, a longo prazo, construir uma nova cultura, com maior respeito à diversidade, com maior justiça, com maior compreensão da dimensão da diversidade, e principalmente com respeito à vida, ao outro, aquilo que o professor Tarcísio colocou em dado momento, a questão da alteridade, uma ética da alteridade e do respeito à coisa pública ao outro. Interessante a pergunta da nossa colega da odontologia. Com garantia disso. Eu acho que
No caso específico, de uma instituição pública, nós temos uma política de cotas, né? Nós temos uma política de cotas em que o aluno indígena tem cota para negro, cota para indígena. No caso aqui da PUC, eu não saberia responder assim pontualmente.